Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira. E chegamos ao primeiro teatro do mês de julho e a convidada desta quinzena no podcast do Teatro Nacional Dona Maria II é a Isabel Zoá, atriz. Olá, Isabel. Olá. Bem-vinda e obrigada por vires aqui. Muito obrigada. Por vires a este lugar que tem sido muito teu nos últimos tempos. Como é que estás? Ainda a surfar assim uma onda de trabalho intenso ou já tens alguma coisa parecida com férias no horizonte? Tenho o horizonte com as férias, mas ainda a surfar, ainda a reverberar o facto de eu e a Cleo Diária e a Nádia Iracema termos estado em apresentações até ontem. E hoje é o meu aniversário. Hoje, o dia em que este podcast estiver a sair. Exato. Muitos parabéns com efeitos reverberados. Lá para a frente. Olha, já que falei nelas, qual é o teu ideal de férias? O meu ideal de férias? Praia com montanha, isso eu consegui no Brasil, mas também aqui em Portugal, no norte de Portugal, tenho conseguido estar em rios e quedas de água maravilhosas, e eu tendo tranquilidade, boa música, comida tranquila também, para mim está feito. Isabel, é quase inevitável, e também não vamos fazer nenhum esforço para evitar isso, começar pela Aurora Negra. Sim. Aurora Negra, o espetáculo que venceu a segunda edição da Bolsa Amélia Rei Colasso, que fizeste a 3 com a Nádia Iracema e com a Cleo Diara, agora Diara. Cleo Tavares, Cleo Diara. Espetáculo que se estreou aqui no Dona Maria II em setembro do ano passado, 2020, que agora voltou à cena em junho. O espetáculo mudou neste tempo, deste tempo entre as apresentações? Ou melhor, vocês fizeram ou deixaram que ele mudasse, ou não? O espetáculo tem essa flexibilidade e ele é aquilo que nós estamos no momento. Nós, depois de ter apresentado em 2020, o espetáculo também foi-se modificando com as nossas modificações. Nós estamos muito ligadas à questão do autoconhecimento e esse espetáculo tem essa frescura de se adaptar. Não que a estrutura tenha mudado, mas as intenções, as concretizações, os reafirmares ou os diluires estão todos lá. É um espetáculo que nunca foi igual, né? Naturalmente o teatro tem isso, não é? De nunca ser igual, ser efêmero, ser consequência e reverberação daquilo que nós comemos, daquilo que nós ouvimos, de notícias que estão a acontecer no mundo, notícias particulares, e é isso que faz o teatro. Eu acho que isso é a magia que o teatro nos proporciona de se ir flexibilizando, né? A mesma ação ter contornos e conclusões diferentes mediante o tempo em que se coloca a mão aqui ou que se diz uma frase, não é? A nossa premissa principal é a liberdade, assim, foi um conceito que fomos vendo para as 3, que era a nossa premissa principal, sermos livres em contar uma história como qualquer outro artista tem essa legitimidade. Sem que vocês pudessem prever nada disso, obviamente. O espetáculo estreou-se em 2020, o ano da pandemia, o ano da morte de George Floyd nos Estados Unidos, com tudo que simbólico isso teve, o ano da morte do Bruno Candé em Portugal, aqui ao lado. Como é que esses acontecimentos vos apanharam a meio do processo, ou durante o processo, de fazer um espetáculo que não era sobre isso, nem era uma resposta direta a isso, mas tinha isso tudo lá dentro? Ele sempre teve, o espetáculo não se modificou por esses acontecimentos, porque são acontecimentos que ao longo da história têm acontecido mais indiretamente, mais diretamente, e portanto é o que nós normalmente falamos, o espetáculo não sofreu qualquer tipo de modificação. As pessoas é que têm estado mais diferentes relativamente a esses acontecimentos. Mas como é que certamente vos afetou de uma forma particular, estando com aquela matéria nas mãos? Sim, bastante, né? Porque são coisas que nós falamos diariamente sobre as vivências dos corpos negros no mundo, não é? Ou das corpas negras no mundo. E então é sempre uma constante falar disso, ficar de luto, uma vai-se mais abaixo, uma tem mais proximidade com o corpo que sofreu essa violência, as outras
levam com essa violência cotidiana de um corpo ou de uma corpa negra no mundo. Então são questões que fazem parte da nossa vivência sempre. Estar de luto, não conseguir descansar sobre determinados assuntos que às vezes nos tocam de maneira muito destrutiva, e encontrar a resiliência dentro dessas partilhas e ter um espaço seguro, né? É muito importante para tu poderes simplesmente ser e estar sem ter que explicar a tua existência e as tuas dores ou as tuas felicidades, não é? Este processo da Aurora Negra, que começou para vocês antes da Bolsa, ou pelo menos a ideia para fazer alguma coisa em conjunto, depois venceu a Bolsa, depois gerou uma grande expectativa, sem que vocês tivessem nada a ver com isso, não é? Ou pelo menos sem terem que responder por isso. Depois sofreu com o embate da pandemia, foi finalmente apresentado, agora regressou. Já consegues sentar, olhar para ele, para o espetáculo e para o que foi este processo e perceber o que é que ele foi, o que é que ele é, o que é que tem sido para ti a Aurora Negra? Olha, nós falamos muito sobre, às vezes, concretizarmos sonhos sem ter a consciência de que são sonhos, não é? Criar um espetáculo com duas parceiras de vida e parceiras artísticas é muito forte, é muito potente, é muito intenso. E nós falámos mesmo sobre isso, sobre, o impacto que está a ter, ele só é possível porque outras pessoas lutaram para que nós pudéssemos estar aqui livres a contar as nossas histórias. Outras pessoas, nós falamos muitas vezes que a Aurora Negra não somos só nós as três, são várias mulheres e vários homens que estiveram aí e que talvez não tenham conseguido uma visibilidade como a nossa, que talvez não tenham tido a formação que nós tivemos, talvez até tenham tido e tiveram que desistir, tiveram que ir para outros rumos, não só aqui em Portugal, mas também no Brasil. São vários movimentos coletivos e individuais que fizeram com que esta Aurora possa acontecer. E não somos as únicas, há muitas coisas a acontecer e as pessoas a terem a oportunidade de partilhar as suas histórias, que isso é muito potente, não é? É trazermos as nossas histórias na nossa perspectiva, porque os nossos corpos, durante muitos tempos, algumas vezes em alguns objetos artísticos, serviam para que outros contassem a nossa história da forma como eles queriam ou como eles a entendiam, não é? São questões de género, são questões de racialidade, são questões de individualidade, são questões de coletivo, e tem sido uma grande alegria, uma grande honra poder estabelecer estas discussões, trazer estas reflexões, mas sem a pertinência deles de acontecerem. Nós só queremos fazer uma ode à nossa vida, e a nossa vida tem várias coisas. Há uma coisa que pode ser perversa, tu me dirás se sentiste isso ou não. É de repente um espetáculo como que carregar uma responsabilidade que ele não pediu de maneira nenhuma, como se tivesse de vir resolver problemas. O espetáculo, em última análise, só tem o dever de existir, não é? De ser um espetáculo. Sim. É um equívoco achar que o espetáculo muda alguma coisa, pode mudar alguma coisa. Para mim, assim, não é e é. É uma linha muito ténue das coisas que nos afetam, porque as coisas que nos afetam também estão programadas. A nossa afetividade, a nossa comoção, desde a nossa subjetividade a crescer, aquilo que nos afeta, aquilo que nos comove, aquilo que nos atrai, aquilo que nos repele, são coisas que vão sendo construídas à medida que nós vamos tendo as nossas experiências e adquirindo a nossa personalidade. Nós temos a nossa essência, mas a nossa personalidade é tingida com experiências que vamos tendo. Se um espetáculo te comove e te muda, isso é incrível. Se o objeto artístico tem esse poder em ti, isso é incrível. Se te fizer questionar, isso é incrível. Independentemente de serem as Auroras, independentemente de ser o Robert Lepage, independentemente de ser o Meridional nos Contos em Viagens de Cabo Verde. Eu falei da Aurora e falei de dois espetáculos que eu sou completamente fã, que é a Trilogia dos Dragões, do Robert Lepage, numa companhia do Canadá, e o espetáculo dirigido pelo Miguel Seabra, interpretado pela Carla Galvão, que foram espetáculos que, quando eu vi, que mexeram muito comigo. Eu posso contar a minha história, eu quero contar a minha história. Só que, entretanto, fui viver para o Brasil e tive essa oportunidade fora de casa. E agora, de alguma forma, com a Aurora Negra, eu tenho a oportunidade de fazer isto dentro de casa, em Portugal, no lugar onde eu nasci. Então, se os objetos têm essa potencialidade, que bom.
não têm essa pretensão. Talvez até tenham, ou consciente ou inconscientemente, mas isso é o poder da arte, né? E aquilo que nos comove, volto a referir e a frisar, que está muito manipulado, está condicionado, está balizado pelas nossas experiências e pela nossa perspectiva, não é? Se nós nos deixarmos levar, sim, mas pode haver muitas críticas positivas à Aurora, mas com certeza que existem críticas negativas a esse espetáculo. E ainda bem, é um objeto artístico. Eu gostava de te perguntar sobre isso. Devem ter tido, obviamente, um manancial muito grande de reações. Quais é que vos e a ti particularmente te tocaram entre as que esperavas ter, as que foram contrárias ao que esperavas? É certo que o espetáculo faz-nos pensar em coisas diferentes dependendo do lugar de onde o vemos, não é? Não o lugar físico na sala, também, mas o lugar onde estamos do ponto de vista pessoal, a nossa história, a cor da nossa pele. Que reações, voltando à pergunta? Olha, a reação do meu irmão, que veio ver o espetáculo e que disse: nunca pensei que um espetáculo de teatro pudesse falar sobre mim e deixar-me completamente extasiado e triste e feliz e com um misto de sentimentos. O meu irmão não é um espectador assíduo de teatro, ele vai ver todas as coisas que eu faço, mas foi a primeira vez que ele ficou comovido. Eu guardo o áudio que ele mandou e reencaminhei para as minhas parceiras, a Cleo e a Naná, porque foi das mensagens mais lindas que eu pude receber. Pude receber mensagens de vizinhas minhas e amigas minhas que dizem que a Aurora mudou as vidas delas, pessoas que eu não conhecia, que agradeceram-nos às três por ter feito este espetáculo, e de estarmos aqui à porta do teatro e de um senhor parar e ficar emocionado por ver 3 rostos de mulheres negras neste teatro, porque nós vivemos num apartheid. Apesar de não estar aqui escrito que outros corpos não são bem-vindos, que não sejam bem-vindos, a verdade é que existe um apartheid, existem lugares que tu convencionalmente sabes que não te vais sentir muito bem, ou que não és assim tão bem-vindo, que não é para ti, ou assim. E de repente ver aqui o Lar de São Domingos, onde as pessoas se emocionam e dizem, e o senhor balbucia alguma coisa como: a minha filha, e depois vai-se embora emocionado e diz Bruno Candé. E nós não tivemos nem coragem de falar com ele, porque aquele testemunho, nós testemunhamos a representatividade na sua forma mais plena, assim, daquilo que nós falamos na prática. E não me chegaram comentários negativos ou impressões negativas, mas eu sou super aberta a essas reflexões, assim, mas não chegaram, só foram coisas muito positivas. Nós não costumamos falar muito da Aurora se não estamos juntas, nós temos essa coisa, mas estou aqui contigo e foi. Pronto, obrigada pela exceção, porque tinha muitas coisas para te perguntar. O mundo ideal, Isabel, o lugar de chegada ideal, é um mundo onde a diferença, quando digo diferença, no sentido quase estatístico, um país onde a maioria da população, demograficamente, é branca, por exemplo. É um mundo onde a diferença se reclama a si próprio e pede um lugar de visibilidade, ou é um mundo onde essa diferença já se tornou indiferente, no sentido de... Porque a indiferença é quase um pau de 2 bicos, não é? Em princípio é uma coisa má, mas pode ser boa no sentido de naturalidade, já nem não é um assunto, porque já não faz sentido. Não sei se foi confuso. Não, eu entendo. Sim. Eu só ia começar com a questão do maioria branca, né? Neste caso não tenho informações do censo sobre essa pauta, então também não sei quais são os números. O branco normalmente, dentro das comparações, está no centro do mundo, está no centro da questão. É o sujeito e os outros são os outros. E isso, quando nós mudarmos essa percepção de comparação e de analogia, talvez aí já tenhamos alguma resposta sobre esse mundo ideal. Sobre quando num espetáculo nós somos questionadas muitas vezes só enquanto corpos negros, enquanto artistas negros, e quando são outras pessoas não são questionadas sobre a sua branquitude, por exemplo, outras pessoas brancas. Estou aqui a fazer uma reflexão contigo, a pensar sobre a tua questão. Para mim, o mundo ideal seria um momento em que eu não fosse questionada por jornalistas, como eu tenho dito algumas vezes, sobre, enquanto artista negra,
E nós dizemos muitas vezes, negra não é a minha profissão. Enquanto poeta negro, enquanto músico negro, enquanto escritora negra, enquanto médica negra, enquanto pivô da televisão negro, enquanto... Então, para mim, o mundo ideal seria normalizar essas diferenças. As diferenças são muito potentes para o nosso encontro. Para o nosso encontro enquanto seres, despoltam-nos várias sensações, várias emoções, a troca é rica, é um aprendizado, às vezes um choque, às vezes mais afinidade, mais abertura. Eu vejo a diferença como uma potência. E a minha questão é mesmo quando só uns núcleos, uns nichos têm o poder de deliberar leis, políticas sociais, artísticas. Só um nicho é que tem esse domínio, como durante muito tempo nós questionávamos os homens estarem no poder, estarem no jornalismo, estarem não sei onde, no futebol, terem essa visibilidade e essa oportunidade, e as mulheres têm que andar ali, tac, 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 tac. Só que acrescentando isso às diferenças não só de género, mas de racialidade. Então, para mim, o mundo ideal seria um mundo em que essas diferenças não fossem questões. Não fossem questões de oportunidade, onde a minha oportunidade não fosse julgada pela minha cor ou pelo meu género. E nesse mundo farias uma aurora negra na mesma? Talvez. Assim, de repente, acho que sim. Mas nós não queremos só fazer a aurora negra, nós temos outros projetos em que queremos falar sobre outras coisas e neste momento fez-nos sentido, ao longo da nossa trajetória, enquanto artistas, enquanto mulheres, falar sobre, precisamente, estar nesse lugar. Falar sobre as nossas experiências, mas nós temos outras experiências também. E temos experiências diferentes. E temos experiências próximas, similares também. E é isso. Deixa-me só voltar ainda ao espetáculo, a uma cena em específico em que vocês as três estão numa espécie de casting, a corresponder aos pedidos da pessoa que vai dirigindo o casting. São ordens que primeiro parecem aceitáveis, normais, depois começam a ser estranhas, no fim já são só muito ofensivas, e a vossa reação a isso vai subindo também esses degraus de estranheza. É uma cena cómica, se não fosse trágica, no que conseguimos ler por trás dela. Na verdade, queria perguntar-te o que é que achas que essa cena comunica. Eu vi ali uma espécie de encenação do problema dos limites, onde é que estão as fronteiras, até onde é que é aceitável, até onde é que a pergunta de onde é que és, até onde é que isso é uma curiosidade válida, porque tenho curiosidade sobre ti, até onde é que isso já é uma pergunta que nasce de um preconceito. Sim. Essa cena que me ficou muito na memória. Na tua perspectiva, o que é que ela conta? Ela conta várias experiências que nós fomos tendo ao longo, poucas, que nós fomos tendo ao longo do nosso percurso enquanto artistas multidisciplinares, no canto, na dança, na interpretação. E é realmente trazer o constrangimento, trazer às vezes o riso para camuflar esse próprio constrangimento e como dói algumas questões quando somos colocadas, né? Porque o facto de sermos, vou falar por mim, né? Ter nascido em Portugal e crescido em Portugal e de constantemente perguntarem de onde é que tu és, ou às vezes já não era de onde é que és, de que ilha é que tu és, é uma completa alienação sobre a própria história de Portugal. É uma alienação sobre as vivências e a história de Portugal, porque eu faço parte da história de Portugal, apesar disso me ser negado e me ser contado só uma perspectiva da história. Então, nesse confronto onde eu, enquanto corpo artístico, me coloco nesse lugar de querer uma vaga, um casting, um teste, é muito duro porque é o confronto cultural, geracional, de várias coisas ali em 10 minutos e tu levas com todas essas lacunas da própria história no teu corpo, na tua vivência, e como é que a pessoa
às vezes não têm essa consciência. E como é que tu te recompões disso? E é um dos questionamentos que nós queremos deixar ao público, é como é que se recompõe depois de violências completamente gratuitas que são vistas como normais, são normalizadas nos nossos corpos. Sim, esse é um lado muito, muito perverso também, o de violência gratuita, como dizias, mas que não tem consciência dela. Alienada e nós sofremos, eu costumo dizer, a brincar, da síndrome das boas pessoas. Então, quando somos questionados sobre algo, eu sou boa pessoa, então até faço, sério, eu sinto, eu também. Nós sofremos da síndrome das duas pessoas e depois bloqueamos, não queremos aceitar que sim, fazemos parte de um sistema, que sim, fazemos parte da estrutura. Portugal é um país complexo e que tem várias heranças e que glorifica coisas que foram muito violentas contra povos, territórios e matérias-primas. É muito duro aceitar isso. Mas pode ser mais fácil, como a Alemanha, eles têm vergonha, né? Eles têm constrangimento, é dito isso nos monumentos, nos museus, que têm vergonha de certas coisas que foram fazendo ao longo da sua desumanidade. E quando nós não assumimos isso, é mais complexo de agirmos para trabalharmos sobre isso. Ninguém está aqui a apontar o dedo, nós estamos só a falar de questões factuais, que se calhar não estavam no livro da história que tu estudaste, que eu estudei, mas que estão aqui no ADN e estão aqui nas relações que nós vamos vendo e perpetuando, nos gestos e nos pensamentos que nós vamos perpetuando. Isabel, saímos da Aurora Negra. Saímos! Mas para voltar ao teatro, porque quero perguntar-te Sim. o que é que... Já tinhas feito mais coisas aqui no Teatro Nacional. O que é que já tinhas feito aqui? Aqui no Teatro Nacional, que eu me recordo, só o Bon Marché, da Companhia Mala Voadora. Acho que sim. Qual era a tua relação com este teatro, de espectadora, até com estas paredes? Eu já fiz esta pergunta várias vezes aqui no podcast. As respostas são muito diferentes entre o fascínio, o temor, o enfado. Já houve de tudo. Qual é que é o teu caso? Olha, eu comecei a frequentar o Teatro Nacional, eu acho, pelo ano muito tarde, 2005, 2006, quando comecei a estudar no Chapiteau, interpretação teatral com a Gina, e comecei a vir... Dizes tarde, mas eras muito nova na altura. Sim, tinha 20 e tal anos, mas para alguns colegas meus que têm família artista ou que têm essa assiduidade no teatro, não é? Eu, quando comecei a estudar no Chapiteau, vinha muito com a Gina Tocheto, que é uma grande atriz e diretora brasileira, que foi a minha primeira mestra. E viemos ver O Que Diz Mulero, de uma companhia brasileira, e foi muito bom, porque eu cheguei ao Teatro Nacional a ouvir falar também sobre mim. Claro que era num contexto brasileiro, mas sobre corpos também que não estão no centro, não é? E depois comecei a vir, quando entrei para o conservatório, comecei a vir, vinha muito mais vezes, às vezes vinha 2 vezes por mês ou 2 vezes por semana, dependia dos espetáculos, tínhamos que fazer relatórios enquanto alunos de teatro, né, na escola. Só que houve uma altura em que eu olhava, eu lembro-me de estar sentada a ver um espetáculo, estar sentada e olhar assim para o público, só pessoas brancas. Na plateia, eu era a única pessoa negra no espaço. E pelas horas, talvez as pessoas que fazem outros serviços terceirizados no teatro já não se encontrassem no teatro. E eu comecei a fazer assim, tipo, zoom out, eu sozinha no espaço do Teatro Nacional, depois no Rossio, ali na praça já ali outros corpos. Porque nós dizemos, e há teóricos e estudiosos que falam que é a síndrome do preto único nos espaços de poder e privilégios. E isso acontecia nos museus, acontecia quando íamos ao CCB, quando íamos... Era muito raro, se era um corpo não branco ou 2. E eu comecei a deixar de ir ao teatro. Comecei a deixar. Só ia ver coisas que realmente me suscitassem alguma coisa
deixei de ir ver os meus colegas, com todo o respeito e carinho que tenho por eles, mas estava cansada de ouvir falar sobre os outros, e a forma como os outros falam sobre os outros corpos, sempre os donos do mundo, os donos da razão, os donos da filosofia, os donos dos livros todos, os donos das teorias mais não sei o quê, que eu não me incluía, que eu era sempre o outro, eu era sempre o corpo, e quando se falava sobre alguma coisa de negritude era sempre com estereótipos, era sempre com descaso, e aquilo começou-me a cansar, até que depois fui para o Brasil e fiquei lá 7 anos, mas vim e depois comecei a ver outra vez, fiz as pazes com o teatro, mas durante algum tempo sim, e as pessoas que me conhecem mais proximamente sabem que eu não me interessava, assim, com todo o respeito pelos trabalhos que são feitos, mas sim, estava cansada assim, e a ousadia, falava-se em ousadia, eu estava na escola, estava com aquela coisa toda, eu queria fazer, eu queria dizer, eu queria ouvir, queria trocar, comecei a ir mais para a performance, comecei a performar aqui em Portugal menos, mas depois cheguei ao Brasil e trabalhava na performance com as minhas histórias, com histórias de outras pessoas, histórias de vizinhas minhas, sempre dancei, né? A dança está desde muito pequenina. Desde os 5 anos, assim, com um grupo, mas sempre dancei, danço diariamente para mim também. E depois comecei a falar em crioulo nas performances no Brasil. Depois comecei a fazer outros espetáculos, depois comecei a colaborar só com dança, com o Gustavo Ciríaco, com a Denise Studs, com o Filipe Ribeiro. Depois comecei a fazer filmes, performance, continuava e fui criando os meus objetos artísticos de fotografia, de vídeo, comecei a dirigir, comecei a dar aulas, a estimular também crianças, depois vim para Portugal, dei aulas também, depois fui outra vez, depois vim para Portugal, fiz um espetáculo com o Tiago Vieira, completamente underground, mas que underground porque também é colocado talvez nesse lugar, mas que eu podia falar e ser eu sem constrangimento. Então foi um período, não foi, mas tive essa relação aqui no teatro. Hoje em dia tenho outro tipo de relação e sou muito grata, sou muito bem recebida aqui, mas já me senti um pouco... Deixa-me perceber se a tua ida para o Brasil está diretamente relacionada com esse desconforto que sentias aqui ou se foi outro conjunto de circunstâncias que te levou a sair? A vontade de ir para o Brasil, a vontade de fazer coisas, eu sempre fui uma pessoa muito criativa, eu preciso da criatividade para o meu dia-a-dia, seja na culinária, seja nos chás, seja a escrever uma frase que me venha, seja fazer uma coreografia para mim, seja... alguma coisa, eu sou muito criativa e eu sentia que a minha criatividade no auge dos meus 20 anos eu não conseguia escoá-la, compartilhá-la, fragmentá-la e eu fui para o Brasil com essa vontade. Também não é o país mais fácil do mundo, mas eu tive a oportunidade de crescer, de errar, de acertar, sabes, de usar a minha criatividade sem constrangimentos. Isso custou-me estar longe da minha família, sim, mas nós sempre fomos muito conectados e mesmo longe estávamos perto. Não tens nenhuma família no Brasil? Não tens família lá? Ou tens? Não, tenho família que fui criando ao longo destes anos, Okay. sim, e que são minha família e sim, que... por afinidade. Eu digo que são família de alma. Queria perceber como é que está a tua vida brasileira neste momento. Em tempos de pandemia, imagino que a ponta aérea Portugal-Brasil tenha ficado um bocadinho afetada. Neste momento estás mais aqui? Estou mais aqui, mas é um contacto que eu tenho e que estabeleço diariamente. Tenho tido colaborações muito ricas, onde eu tenho expandido também para outros lugares que, enquanto humana, enquanto artista mesmo, e os contactos são quase diários, assim. Tem um filme que vai ser lançado agora sobre o Dr. Gama, realizado pelo Jefferson D., um realizador brasileiro, e Dr. Gama, que era o antigo prisioneiro da liberdade, mas que o nome do filme ficou Dr. Gama, e eu faço no início do filme a mãe do Luís Gama, que é o primeiro advogado negro do Brasil, talvez do mundo. E eu faço a Luísa Marim, que é também uma mulher que tem uma história e que também entra em várias ficções, que é uma mulher africana que está no Brasil, de origem árabe, muçulmana, e que é
dos pilares das revoltas das pessoas que foram escravizadas e liberta. Então, para mim foi uma honra poder fazer essa mulher e trazer um pouco dessa história, assim. Também já tinhas feito outros filmes no Brasil, de histórias de revolta também, justamente. Sim. Tens feito muito cinema no Brasil. Sim. Tens algum habitat preferencial entre o teatro e o cinema? Ou não há uma escolha óbvia? Não é uma escolha óbvia, mas nos dois lugares eu consigo expandir-me, assim. O cinema é um processo diferente, o meu corpo fica diferente. É diferente, não é? O facto de tu poderes cortar e dar a ação e cortar é totalmente diferente de quando tu entras para um palco. Quando tu entras para um palco, não dá para cortar nada. É ali, ao vivo, direto, é cheiro, é cor, é tom. E no cinema é diferente. Mas eu tenho tido essa sorte, assim, esse privilégio também, e sou muito grata por isso, de poder viajar por várias histórias em formatos completamente diferentes. Isso é uma bênção para um artista, assim. Viver intensamente é bom ou também cansa? Cansa. Mas é bom. Okay. Viver intensamente, sim. Há uma música da Xénia França que se chama Destino. Eu chamo música mantra, eu disse-lhe a ela, essa música mantra que tu fizeste, que de alguma forma eu reconheço em mim, reconheço em alguns amigos e amigas, que é tudo eu espero e toda me entrego. Tem esse verso, tudo eu espero e toda me entrego. E isso para mim é muito sobre o que eu sou, né? Hoje em dia talvez um pouco mais filtrada dentro daquilo que eu possa esperar ou daquilo que eu possa entregar. Então já tenho uma outra maturidade sobre isso, mas a intensidade pode ser boa, mas cansa. Mas é boa! Não são mutuamente exclusivas, não é? Sim, Portanto, sim. dava para conciliar. Dá. Isabel, quem é a tua avó Zua? Podes falar-nos dela? Posso. Eu tenho uma avó Isabel e a avó Zua. A avó Zua é a mãe da minha mãe, que nasceu no norte de Angola. A tua mãe é angolana ou o teu A pai é minha mãe é guineense? angolana, sim. A minha mãe é angolana, quase na fronteira com o Congo. Eu fiz o teste do GPS genético, deu Congo, Kinshasa. Mas a minha mãe é angolana. E veio para Portugal muito nova. A avó Zua era uma mulher muito baixinha, com o cabelo curto, bem liso, assim, com uns traços misturados, assim, os olhos puxados, assim, bem puxados, com um tom um pouco mais claro que o meu, com a cara mais arredondada, porque eu tenho muito o formato do rosto da Guiné, da minha parte da Guiné e do Senegal. E a avó Zua é uma mulher que trabalhava com plantas, com a natureza, muito amorosa. Tu conheceste-a? Não tive essa possibilidade. Tens as histórias da tua mãe? Imagino. Tenho as fotografias, eu falei com ela, gravámos vídeos para ela, mas a minha mãe não teve essa possibilidade. A guerra foi muito complexa para conseguir que essas relações tivessem essa troca, né? Ela foi viúva porque o meu avô foi assassinado, o meu avô Tito. Ela tinha 1,5 metro, o meu avô tinha quase 2 metros. Mas o meu avô foi assassinado em 62, no norte de Angola, por tropas portuguesas. E ela ficou viúva com um bebé de colo, e um bebé na barriga e uma bebé de colo. Entretanto, a tua mãe vem para Portugal depois do Sim. 25 de Abril? Sim. Nessa altura. É. Tu nasceste em Portugal, os teus pais conheceram-se cá? Conheceram-se cá. Quando é que voltaste à África, aos países de origem Quando dos eu teus voltei, pais? não, quando é que eu fui. Quando é que foste? Exatamente, sim. Porque a volta não é minha. Eu fui. Eu fui à África do Sul e a Moçambique. Ainda não fui aos países de origem, mas tenho um projeto muito concreto para ir aos países mais diretos dessa origem, que é Angola, Guiné-Bissau. Tenho muita família que sempre veio para cá, fez o caminho inverso. Eu, nos últimos anos, é mesmo uma questão de conciliar e de entender um momento para ir, porque irei brevemente, assim, é muito importante. Mas eu só estive em Moçambique e na África do Sul.
Os teus pais não voltaram, não chegaram O a fazer meu pai isso? foi várias vezes, sim. A minha mãe não. A tua história tem sido muito também a tua matéria de trabalho. Do teu trabalho. É muito rica, filha. Isto tem... Não acaba. Isto não acaba. Tens uma família muito grande. Tenho. O núcleo central não é muito grande. Sim. Tenho 3 irmãos e tenho 6 sobrinhos de sangue, mas tenho vários irmãos e irmãs de alma e vários sobrinhos também. Mas tenho uma família muito grande e próxima. Mas o núcleo central são os meus pais, eu e os meus irmãos, e agora os sobrinhos e os cunhados e as cunhadas. Sim, tenho muitos tios, muitos primos. Somos uma família, principalmente na Guiné, somos uma família muito... É uma família chamada tradicional, muito conhecida. Tenho tios músicos que até, inclusive, viveram em Portugal a uma certa altura. São os netos de Gumbé. Viajavam pela Europa e toda, não sei o quê. Depois voltaram para o Iva e o Ish. Voltaram para a Guiné. Mas sou de família muito conhecida na Guiné-Bissau, sim. Tiveste um projeto documental relacionado com a tua família? Eu Ou tenho esse está a projeto. acontecer? Está a acontecer já há alguns anos. Agora, nos últimos 2 anos, tem estado mais parado, mas vai voltar agora. E também fala muito sobre essa volta deles e a minha chegada. Então, tem a ver com isso. Utilizar a arte também para contar as nossas histórias e também para mexer connosco e para dar alegrias à família, para deixar documentado coisas que são muito importantes, que nós passamos oralmente, mas que, de alguma forma, utilizar essas convenções para partilhar com outras pessoas. E esse movimento de usares a tua história como matéria do teu trabalho, ficou-me pendurada a palavra que usaste lá no início, do autoconhecimento. As duas Sim. coisas estão ligadas? Usas Sim. o teu trabalho para te... Sem dúvida. Para escavares em ti própria Sem essas dúvida. camadas? Isso ficou muito mais nítido quando eu afastei-me do meu lugar de nascimento, que é aqui Lisboa, uma Lisboa rural, periférica, muito africana. Cresceste na zona de Loures? Foi isso? No Zamujal de Loures. E então, quando me afasto do bairro, da cidade, do país, do continente, e estou no outro lado do mundo, com o oceano à distância, tu tomas muito mais consciência, muito mais concreta daquilo que tu és, ou de quem tu és, na tua essência, à parte da personalidade. E então, poder contar as minhas histórias, poder estar na faculdade e a professora de dança dizer: Zua, eu quero muito que tu todas as semanas partilhes com os teus colegas o Kuduro e o Funaná. Eu, ok, mas eu nunca dei aula, eu sempre dancei, mas nunca dei aula. Então, criar esse método, pedir ajuda às colegas portuguesas brancas para me ajudarem a auxiliar, tipo, porque éramos muitos, são turmas de faculdade e eram tipo 2, 3 horas de aula, aquecimento, aula, não sei o quê, e foi das experiências mais incríveis que eu possa ter tido na vida, assim, de êxtase, de cartaz, de ligação cultural, né? Depois as pessoas, não, mas isso parece um passinho, não, parece o funk, ai, não, parece o funaná parece o forró, não sei o quê, porque é um bigada, porque mexe aqui, não sei. E é lindo, é tipo, para mim é trocar, viajar, criar, são das coisas mais incríveis, né? Expandimos-nos enquanto seres nesse autoconhecimento. Tu distingues muito entre o teu trabalho como intérprete que tens tido com, sei lá, com a Mala Voadora, por exemplo, Sim. e o trabalho em que és criadora ou co-criadora. São coisas bem separadas para ti ou não? Sim, são separadas porque enquanto intérprete às vezes tu não podes as hierarquias, não é? E tu, enquanto intérprete, tu vais respeitar a visão do encenador, mesmo que tu não concordes. O que eu tenho tido a sorte de fazer são colaborações, principalmente em cinema, no Brasil, são colaborações de roteiro, onde eu leio o roteiro, onde eu faço as minhas ilações, onde eu crio a minha personagem, com a Laís Bodansky, que ela fez o filme sobre o Dom Pedro, que ainda não saiu, onde o protagonista é o Cauã Raymond. Ela deixou no roteiro tipo cena a ser criada pela atriz. Eu criei cenas para o filme que para mim faziam sentido e que para ela também. Fizemos um esboço, questões sobre sexualidade, questões sobre espiritualidade, questões sobre travessia de corpos,
pelos Atlânticos fora. E tenho tido essa possibilidade de co-criar também com diretores e encenadores. Mas é diferente, é totalmente diferente, porque é uma perspectiva de outro corpo, de outra história, de outra vivência, que eu respeito também. Tento trazer ingredientes que para mim fazem sentido dentro daquele corpo, naquele contexto, e poder imaginar outras perspectivas que não estão escritas nos livros, que não estão nas músicas, que estão na nossa memória celular, que nós podemos acessar, já estava em versão brasileira. Podemos acessar enquanto seres sensíveis. Isabel, és atriz por causa das telenovelas brasileiras que passavam na televisão portuguesa? Eu acho que eu sou atriz porque eu não parava de inventar. de imaginar-me sempre, mesmo estando num lugar, imaginar-me estar em outro lugar, de transportar-me constantemente e de apropriar-me das novelas brasileiras e criar as minhas próprias narrativas. Sim. E de pensar, quem seria eu se estivesse ali? Quem seria eu se estivesse ali? Quem seria eu nos anos 70? Quem seria eu no século XV? Quem seria eu no século XIX? E assim, criar. Mas esse mundo foi importante, o mundo da televisão, super. Para a fantasia da criança. Sim, as minhas primas passavam mal comigo, coitadas. Eras uma encenadora rígida. Eu era uma encenadora muito exigente. e eu lembro-me que queria tanto ir para o mini chuva de estrelas, tanto, que eu dizia: temos que nos preparar, porque se nos vierem chamar, nós temos que estar preparados para não passar vergonha. Só que a hora do almoço era passada a ensaiar. E várias músicas. Olha, acho que temos que ir por esta música. E era Tracy Chapman. Ou temos que ir para Toni Braxton. Ou temos que ir para Whitney Houston. Eu quero cantar esta, depois fazem assim. Coisas assim. E uma mora na Austrália, que é a minha prima Vanessa, e a Mónica mora na França. E elas diziam: tu eras muito maluca e nós íamos na tua conversa. E depois decidi: temos que reparar as sobrancelhas, porque não sei o quê, porque é moda, porque não sei o quê. Temos que criar uma moda diferente, temos que ser diferentes, temos que fazer isto, temos que querer ir viajar. Então eu era muito exigente. As novelas foram, claro que sim, um impulso, uma alavanca, mas a criatividade estava sempre. Por curiosidade, alguma dessas tuas primas tem alguma coisa a ver com arte ou representação? Não, ou não? Mas elas têm muito jeito, mas eu acho que... Podia ter sido uma vida paralela. Sim, podiam ter sido, e isso é uma coisa que, para mim, é muito complexa. Eu quero criar uma casa de cultura onde as pessoas possam exprimir-se criativamente, sem tabus, sem balizas, porque eu vejo muita criatividade, muito talento, que não consegue chegar a um lugar de visibilidade e de sustentabilidade. E isso é uma coisa que eu questiono diariamente. É importante que as pessoas tenham ferramentas para que elas possam colocar a sua criatividade para fora e partilhar isso com o mundo, porque eu vejo muito talento, mesmo muito talento, e às vezes estou a assistir espetáculos e filmes e coisas e eu penso: tanto talento e aqui... Percebes o que eu estou a dizer? Não tirando o mérito e o respeito a cada pessoa, porque cada pessoa é livre de se exprimir, porque esses parâmetros são criados, e os parâmetros de julgamento, atribuição de prémios, de bolsas, são convenções para as pessoas terem que fazer um filtro, não é? Mas eu acho que é tanta coisa boa que não têm a oportunidade de respirar aqui, sabes? E pessoas que poderiam nem fazer disso a sua atividade principal, mas que têm, que são inspiradoras, sabes? Vamos fazer aqui uma pequena pausa, Isabel, para ouvir num minuto um apanhado breve da passagem do Marco Paiva. Foi ele o convidado do teatro passado. Ele é lindo. Adoro. Eu, em 1997, tinha chumbado de ano 2 ou 3 vezes seguidas e tinha uma banda de rock e tinha a plena noção que ia ter uma vivenda com piscina, um Cadillac, ia ser um rockstar. E estava profundamente perdido. A minha mãe disse-me: olha, tens que ir fazer alguma coisa para ocupar o tempo, não podes continuar aqui por casa a arrastar-te. Eu nunca tinha lido um livro, não tinha um livro em casa, tinha a coleção dos 5 do Círculo de Leitores, que ainda faziam barulho quando abrias porque nunca tinham sido abertos. Eu comecei a fazer teatro num projeto onde todos os artistas tinham deficiência intelectual e todos eles tinham muito mais experiência do que eu.
Aquilo que eu senti ao longo destes 20 anos no trabalho com as organizações sociais é que elas são excessivamente encerradas nelas mesmas. Quantas pessoas com deficiência tu encontras num supermercado ou num café ou usufruir de uns transportes públicos? São muito poucas. E eu, na verdade, só voltei à Covilhã em 2010 para me reencontrar com o meu pai quase 30 anos depois. Aquilo que me alimenta no teatro é o risco. Aquilo que me interessava, na verdade, era estar com pessoas e sempre foi. A minha profissão de eleição desde sempre foi ser taxista. A minha vida toda é um equívoco. Mariana, obrigado por destruir a minha carreira. Marco Paiva foi convidado do último episódio do Teatro, que podem recuperar em algum destes lugares, Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud e também no YouTube. Olha, desculpa, essa é uma pessoa que eu tive o prazer de privar, não só no conservatório, não só enquanto artistas em espetáculos, nomeadamente da Mala Voadora, e de estar com ele também agora um pouco na jornada dele em Madrid, sabes? Sim. E é um ser humano muito incrível, mesmo. Olha, o Marco tem uma pergunta para ti. Ai, não acredito, a sério! Ok. Minha querida Isabel, minha prima, vou-te deixar então uma pergunta. Diz-nos como é que é possível sermos mais felizes uns com os outros na nossa diversidade. Dá-nos umas pistas. Muitos beijos, meu amor. Oh, gente, é um ser de luz, é meu primo aqui, é a família É a mesmo. tal família de afinidade. É a família de afinidade e é uma sorte, meu. A pergunta dele era como podemos ser mais felizes, né, Uns nesse com os encontro. outros, sim. Eu acho que tem a ver num trabalho que tem que ser feito cotidianamente, individual, sobre o julgamento. Eu acho que nós acabamos por julgar e não vivemos e nem deixamos viver. Com muitas aspas, isto que eu estou a dizer, assim. E é uma reflexão que eu já tive, que já fui mudando, porque eu também mudo e adoro mudar. Não gosto de me cristalizar em nenhuma matéria, assim. Acho que, meu primo, se nós olharmos com respeito, dentro das nossas diferenças, assim, entendermos que cada um tem a sua jornada e não nos compete a nós definir o que o outro tem que fazer da sua jornada, não nos compete a nós julgar. Eu fico a pensar, aceitar o casamento gay. Gente, quem tem que aceitar é a pessoa que foi pedida em casamento. Tipo, a nós não nos compete decidir, deliberar sobre isso. É um exemplo que eu uso a brincar, mas que é muito real, tipo, e acabamos por não viver, e acabamos por ter, e estamos todos carregados de traumas e não olhamos para dentro e não nos perdoamos, não perdoamos as pessoas à nossa volta, não falamos do que é fulcral para a nossa existência. Então eu acho que é poder comunicar, uma comunicação não violenta, onde tu dizes o teu parecer a partir do teu sentir, da tua vivência, e não a partir de expectativas, comparação, suposição. É um corpo, é uma alma, é um ser que está ali e que merece toda a felicidade do mundo quanto eu, independentemente da sua origem, da sua cor, das suas questões físicas e emocionais, independentemente, estamos aqui no mesmo plano, no mesmo cosmos. É muito mais simples do que aquilo que nós fazemos. Nós cansamos-nos e cansamos a cabeça dos outros. É uma bela frase. Isabel, gostava de levar de ti uma sugestão, um filme, um livro, um disco, que te apetecer. Pode ser várias coisas, pode ser tudo isso. Pode ser, sim. Estou a brincar. Um filme. Olha, uma série. I May Destroy You, da Michaela Colan. Está na plataforma HBO, não estou a fazer publicidade, que não ganho nada com isso, mas é uma série contemporânea muito interessante, de uma atriz que escreve e que dirige, como ela, nossa contemporânea, nascida em Londres, de origem africana, e eu acho muito interessante. Tem outra série também que já desde 2017, eu acho, que é Insecure, da Issa Rae, que também na HBO. Insecure, por favor, quem tiver a oportunidade de ver, é muito incrível, eu fiquei vidrada. Tem um livro que se chama White Fragility, que é a fragilidade branca, que é muito interessante que todas as pessoas leiam, independentemente da sua cor. Sei lá, o álbum
da Elsa Soares, Mulher do Fim do Mundo, que acho que quem não teve a oportunidade de ouvir também é um mantra muito interessante, e acho que é por aí, sim. Isabel, estamos mesmo a acabar isto. Eu gostava de te perguntar o que é que tu ouves aqui. Vou pôr. Good morning, Your Highness. We've selected for you a very fine wife. So, what kind of music do you like? Whatever kind of music you like, Do you have a favorite food? whatever food you like. Ok, tá bom. Tá bom, sei isso de cor, infelizmente. Infelizmente, pronto. Eu ouço O Príncipe em Nova Iorque, que na altura da minha infância foi muito importante por questões de representatividade, mas que analisando enquanto mulher agora eu sei que tem várias questões sobre a questão do homem e da mulher, questões de género, questões sociais, mas que é um filme que eu tenho muito carinho, não é? Mas que consigo reconhecer as várias questões que deviam ter sido, trabalhadas. Ainda sabes coisas de cor? Sei coisas de cor, eu, os meus irmãos, os meus primos e amigos, e é muito interessante porque os meus irmãos têm um amigo italiano que é miscigenado, negro, lido como negro, e eles cruzou, a conversa cruzou e falaram Príncipe em Nova Iorque, ele começou também a dizer as falas. Então é um universo comum dessa diáspora negra, africana, seja como for. Houve agora uma sequela, no fundo. Houve agora uma sequela que eu não consegui ver até ao fim, sorry Eddie Murphy, mas que para mim fez muito sentido. A representatividade, às vezes, mesmo que em contextos complexos, ela é tão importante, ela dá a oportunidade de sonhar, ela cria outros imaginários também sobre corpos, países, e é muito lindo. Obrigada por teres posto. Há muito tempo que não vês O Príncipe em Nova Iorque, ou não? Há muito tempo que não vejo O Príncipe em Nova Iorque. Isabel, parabéns de novo. Obrigada. E quero perguntar-te o que é que quererias de prenda de anos? Ai, olha, por acaso andam-me a perguntar isso agora. Prenda ideal, assim, muito rapidamente, eu estou a construir um altar de cristais. Tudo o que tem a ver com cristais, tudo o que tem a ver com massagens, tudo o que tem a ver com terapias holísticas e férias e comida boa e tranquila, para mim, podem-me oferecer. Estou aqui de braços abertos e sorriso nos lábios. Ok, então estão feitos os pedidos. Quem nos ouve, a Isabel Zoá faz anos. Sou grata desde já. Isabel, muito obrigada por esta conversa, por teres vindo aqui ao podcast do Dona Maria II. Recebemos a Isabel Zoá, atriz, criadora, uma das 3 que fez nascer aqui no teatro uma Aurora Negra, que voltou agora à cena em junho. O teatro está de volta daqui a 15 dias. Até lá. Obrigada, teatro.